Major Gon contra Dr. Peste é a primeira adaptação de histórias em quadrinhos russa. Em 2015, a Bubble Comics criou a Bubble Studios, uma divisão criada exclusivamente para produzir adaptações cinematográficas dos títulos da editora. A ideia é construir um universo cinematográfico inteiro com 6 títulos lançados pela Bubble Comics. Major Grom não é uma adaptação da Netflix, é da Bubble Studios. A Netflix tem um acordo da distribuição mundial do título. Major Grom, ou melhor, Igor, é um policial com intelecto a nível de Holmes, com força física no auge, não tem nenhum poder sobre-humano. Ele é o tipo de policial que é capaz de quebrar todas as leis para capturar um criminoso, o foco é sempre capturá-lo. Vejam bem, não há superpoderes nem em vilões nem em heróis, apesar da história ser muito naquele viés de super-heróis, só que sem superpoderes. E é muito boa, não se engane por causa disso. Ela é muito mais, vamos dizer, realista, traz a realidade assim das coisas muito maior do que outros títulos. Dr. Peste acredita que o mundo está tomado pela impunidade, repleto de corrupção, pobreza, desigualdade, e que ele trará a cura para essa doença. Opa, parece que já ouvi essa história antes, com roupagens diferentes, caminhos diferentes, porém certas semelhanças na busca e em uma ideia, achar que ele tem a solução para um mundo melhor, ideia de novo mundo. Bom, Dr. Peste, como a gente já pode ver nos trailers e na capa de anúncio, ele usa uma máscara que é característica da época da peste, a máscara que parece um crânio de pássaro. Bom, a gente tem um filme com um início muito agitado, muito empolgante, nada daquela monotonia, aquela lerdeza para engrenar o filme que chega a dar sono. Não temos cenas de ações incríveis e muito senso de humor, hein? Bom, logo no começo, já conhecemos Sergei, dono da Vemast, que é uma empresa que cria uma rede social. Ele é um filantropo que cria uma espécie de realidade virtual com uma nova criptografia, que segundo ele, ninguém conseguirá mais acessar ou roubar os dados das pessoas. Ele ainda reitera que não haverá censura, todos poderão acessar e postar o que quiser, mesmo com bloqueio judicial. Aí já temos também exposta uma realidade, a grande censura feita na Rússia, no Brasil também, no mundo inteiro, mas na Rússia e no Brasil nós temos muito disso, mas é uma pequena referência. Além disso, todos os serviços já conhecidos como filmes, séries, livros, músicas, tudo de graça por tempo ilimitado na rede. Sergei tem um amigo sempre com ele, chamado Oleg, e após ver a frustração de Sergei com toda aquela situação da cidade, Oleg decide agir com suas próprias mãos, e assim começa a história de Dr. Peste. O Major Grom, ou melhor, o Igor, ele é um policial muito dedicado, não tem amigos, não tem companheiro, ele faz tudo sozinho, é um cara diferenciado na luta, inteligente, pensa rápido, tem vários planos que ele geralmente analisa o próprio momento, o próprio ambiente, consegue sempre sair bem. E o Dr. Peste, ele surge no meio a um sistema de impunidade, e com a impunidade vem a reincidência no crime. Alguns são até presos, mas logo são soltos, assim destruindo o trabalho da polícia. Isso me lembra alguma coisa, né? Só estou dando um pequeno panorama para relembrar vocês o que aconteceu, porque eu quero entrar em umas coisas meio profundas. O Dr. Peste, ele faz seu primeiro ato e ele ganha notoriedade logo de primeira, já nas primeiras horas após seu ato, porque ele explode ao fazer uma transmissão ao vivo quando ele explode a casa da dona de um famoso banco da cidade de São Petersburgo. Detalhe, a senhora está lá dentro da casa. Essa transmissão é feita na rede Vemast, que é aquela rede social que a gente já comentou anteriormente. Ele logo fica muito famoso, ganha muitos seguidores e muito apoio. Inclusive as pessoas começam a fazer máscaras iguais a dele e apoiá-lo pelas ruas. Há um embate entre controle e não controle, centralização e descentralização, no sentido de controle sobre a vida humana. Isso se passa na parte da rede Vemasta. Grum visita o criador do Vemasta, que seria o Sergei, e fala que precisa saber onde foi transmitida a live, precisa rastrear o Dr. Peste. Logo, Sergei diz que é impossível rastrear, pois o sistema foi feito para isso, ser totalmente descentralizado. Logo, Grum indaga por que se cria algo que não se pode ter controle. Logo, Sergei responde: a liberdade de expressão é um direito humano inegável. E Igor responde a Sergei: queria prover liberdade de expressão, mas deu púlpito com o microfone a um serial killer. Bom, aí a gente entra numa discussão profunda sobre o controle da sociedade ou a liberdade total. Ser os dois extremos, né? Existe um belo caminho entre os dois extremos, né? Bom, aqui a gente pode entrar no começo de uma reflexão. Seria, vale a pena ter um sistema, como usar esse próprio exemplo, uma rede social totalmente descentralizada, totalmente livre de censura, totalmente livre de rastreio? Olha, livre de censura acredito que sim,
Porque os motivos para poder censurar podem ser os melhores que forem. Por exemplo, vamos censurar apenas vídeos obscenos que vão contra as leis, sei lá, estupro, assassinatos, tá bom. E quando se começa a censurar coisas como fake news, o problema não é esse, o problema é quem está no poder. Você pode dar esse poder para uma pessoa boa, esse poder pode estar na mão de um governador bom e daqui a pouco pode ir para a mão do ruim e vai usar toda aquela máquina censuradora para o mal. Então, todo tipo de censura pode trazer esse problema, entendeu? Por isso que eu acho que a censura não é o caminho. Mas, nos dias de hoje, e com essa liberdade que se dá da não censura, com certeza tem que ter um método de rastreio. Essa é a minha visão, e qual é a de vocês? Aqui a gente pode começar a debater o que o filme traz muito, que é até onde vale a liberdade total. Começando aí uma rede social que dá liberdade total, que não tem como ser rastreado, que não há censura alguma. A gente tem que dividir em partes isso. Essa é a minha visão, pelo menos, né? Eu acredito que a censura não deve haver, mas abre palco para esse tipo de coisa que a gente viu no filme. Porém, o problema não foi não ter censura, o problema é não conseguir rastrear. Então a gente pode resolver o problema quando há um rastreio. Então isso seria facilmente resolvido numa situação se trouxesse para a realidade, né? Porque, ao meu ver, a liberdade de um termina na liberdade do outro. Um exemplo muito fácil, um exemplo muito corriqueiro. Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa, vamos dizer, adora ouvir música sempre alta. Meu vizinho mora colado em mim e o que ele gosta? Ele gosta de ler livro durante o dia tranquilo. Então a minha liberdade de ouvir música alta vai acabar destruindo a liberdade dele de querer ler um livro tranquilo ali, entendeu? Então a liberdade de um termina na liberdade de outro. Ou seja, não existe a liberdade absoluta, é totalmente impossível. Indo mais além, a liberdade de todos, assim, sem qualquer regra. E a liberdade de um assassino, a liberdade de um estuprador. Ele não vai acabar com a liberdade de uma pessoa tirando a vida, tirando a vontade de viver? Então, tem tudo isso. Não é tão simples assim. Mas veja bem, nesse caso, a gente tem que relembrar uma coisa muito importante. Nós não podemos, por causa de um caso, proibir todo um povo, entendeu? Por causa de uma exceção, não. Temos que procurar meios de corrigir isso sem precisar destruir a liberdade de todos. E na casa da rede ali, vamos dizer, se fosse esse caso da rede social, era fácil. É só abrir a possibilidade de rastreio e deixar sem censura. Isso ajudaria até a pegar criminosos, né? Bom, ao decorrer da história, Dr. Pest começa a cada vez mais revelar seu lado sombrio, ao matar uma família inteira, inclusive uma criança. O pai da família tinha um enterro, parece um mega lixão. Dr. Pest o mata alegando que muitas famílias sofreram e morreram por causa do seu aterro. E agora a família dele sofrerá as consequências. O pai implora para que só ele seja morto, pois ele que é o responsável, o criador de tudo aquilo. Mas Dr. Pest não dá a mínima e queima-os vivos, tanto o casal quanto seu filho. Dr. Pest começa a revelar-se um serial killer, psicopata, compulsivo por matar. Logo mostra-se que seu senso de justiça na verdade é muito distorcido e que não passa de mais um criminoso safado. Com a imagem na internet, a aceitação e a fama de Dr. Pest, logo se formou uma espécie de gangue, uma organização, ou seja lá como queiram chamar, que usam uma máscara semelhante e fazem atos. O ato da vez é a inauguração de um cassino. O alvo são vários milionários, porém, veja como vai descendo o nível e cada vez mais se expondo à maldade absoluta no próprio discurso. A única coisa que o líder fala é sobre enquanto os ricos estão ali curtindo, eles, os revolucionários, estão sobrevivendo com um mísero salário. Este motivo que ele dá para o ato. Não é mais um assassino, um corrupto, agora baixou apenas para pessoas que estão bem de vida. Embora pode ter pessoas muito perversas ali, há muitas outras e com certeza foge saber quem é, do conhecimento dos próprios revolucionários. O filme vai transformando aquela mensagem do Dr. Pest de fazer justiça, pois a justiça habitual não o faz, em fazer atos em prol de um mundo melhor, do seu mundo melhor, da sua ideia de mundo melhor. Além de já ser evidente nessa parte o que a influência do Dr. Pest causou. Major vai visitar Sergei após descobrir muitas coisas e ver um desenho dele de infância em uma fundação, no qual o desenho é um crânio de pássaro, parecido com a máscara do Dr. Pest. Então Sergei o recebe e começa a enlouquecer. E há uma grande revelação nessa parte pelo próprio Igor. Igor fala a Sergei que Oleg está morto faz 1 ano. Não tem como ser ele o Dr. Pest. Oleg aparece, porém só Sergei pode vê-lo. Começa a enlouquecer novamente, golpeia Major e cai desacordado. Então tudo foi orquestrado por Sergei.
Oleg é meio que um lado obscuro dele, que dá a entender da cena que nem o lado bom dele sabia, além de Oleg ter sido um amigo dele realmente. Existe uma doença assim, de multipersonalidade que se sobrepõe a ponto de um não lembrar do que o outro faz? Não sei, mas enfim, foi isso que se passou. Sergei leva Igor até o teto do prédio, veste nele a roupa de Dr. Pest, arma essa armadilha para incriminá-lo antes que ele o entregue. Igor, o Major Grum, é preso, mas logo foge da cadeia com a ajuda de seu amigo novato. Eu não comentei aqui, mas essa é a ajuda que ele dá pra ele. Se prepara e vai ao escritório de Sergei. Ele já o esperava, já sabia que ia fugir da cadeia. Travam uma luta, Igor ganha, mas no final Sergei, com comando de voz, soltou um vídeo dando apoio aos revolucionários. E ao seguida aciona uma bomba, um dinamite, sei lá o que foi aquilo, e explode a delegacia por inteiro, com os policiais dentro e qualquer pessoa que poderia estar lá. Neste seu ato, Sergei, ou melhor, Dr. Pest, revela-se mais ainda, mostrando que não precisa ser assassino, criminoso, corrupto para que ele elimine. Basta discordar dele ou simplesmente estar no caminho dele para que seja eliminado em nome de seus ideais. Aquela velha máxima horrível, que não importam os meios, apenas o fim. Ou então, não importa quem você seja ou seus ideais, só importa se você é a favor ou contra a revolução. Bom, eu gostei muito do filme, o filme é bom, não é parado. É diferente também porque é uma história de super-heróis sem poderes. O poder que o cara tem, ele é uma arma mesmo. Um lança-chamas de mão ali e bombas, né? Muitas bombas. Cara, mas o filme é muito bom, vale muito a pena ver. Se você viu esse vídeo, não viu o filme ainda, vai ver que é bom. Os atores são bons, a história é boa, os diálogos são bons. Não está na prateleira dos melhores filmes, né? Como filmes de Quentin Tarantino. E pra mim também Senhor dos Anéis estão na primeira fileira. Esse não está, mas é muito bom. Vale a pena ver sim. Ah, cara, grandes reflexões, né? Primeira sobre revoluções. Falando sobre revoluções, né? O cara que entra por, primeiramente, aí um ideal, assim, todos, ou quase todos respeitariam, mas vai se transformando e mostrando sua real face. E, na verdade, é uma revolução de um psicopata. E a gente tem muito por aí, né? Tem muito por aí. E ele mostra que, no começo, realmente, ele pode ter uma parte, vamos dizer assim, ele pode ter uns 10%, ou até uns 50%, ou até mais, de um objetivo certo, que seria, vamos, sei lá, acabar com os assassinos. Mas aí vai descendo e vai mostrando que, na verdade, todos que se opõem a ele devem ser mortos. Mostra a verdadeira face desse psicopata. E não é só no filme, cara, isso é uma referência real. Temos tantos, já tivemos tantos também. E a demonstração disso faz que esse filme seja melhor ainda, porque ele traz uma realidade, entendeu? Ele não fica muito numa coisa ilusória, ele consegue trazer sim uma realidade. E também com esse papo de... trouxe esse papo de descentralização, né? Quando vezes na Rússia, ainda na Rússia, países mais centralizados, e traz esse papo de até onde vale a pena ser totalmente descentralizado, totalmente, vamos dizer. E isso eu não vou responder, eu pergunto pra vocês até onde vale abrir mão do Estado, mínimo que seja, para entrar num mundo anarquista. Eu digo que depende muito da situação. Muito. Por exemplo, no Brasil, se a gente abrir o Estado mínimo, seria ótimo. Agora, se a gente abrir mão da polícia, por exemplo, acontece o que aconteceu no final de 2017 ou 2018, e a polícia entrou de greve em alguns estados e haviam hordas de pessoas roubando na rua descaradamente, pessoas essas que na cara não eram criminosos antes, só se aproveitaram da situação, porque não havia tantos criminosos, mas os crimes aumentaram muito. E olha o que aconteceu, as pessoas não saíam mais de casa, as pessoas tinham medo de trabalhar porque poderiam ser roubadas, entendeu? Há vídeos na internet, procurem sobre isso. Isso eu não tô falando que tem que ser totalmente descentralizado, não. Tô a favor do Estado mínimo, mas depende da situação, até quando a gente pode chegar no mínimo, entendeu? Depende muito da situação, tem que ser uma travessia consciente, não simplesmente do dia pra noite sair de um estado gigante como é, entendeu? Isso não funciona, isso vai gerar problemas e mais problemas. Mas a parte que ele trata mais ali é da descentralização das redes. Isso, cara, não só das redes, né, da internet, falo eu. Isso seria uma coisa maravilhosa, sabe? Uma internet sem censura. Uma internet sem censura seria muito bom. Aqui no Brasil podemos ver nos últimos anos muitos casos de censura, muitos mesmo. Na Rússia, eu não tenho conhecimento, eu não fico acompanhando o que acontece na Rússia, mas se sabe que há muito tempo tem muita censura lá, muita mesmo, e perseguição, né? Aqui no Brasil tá começando a ter cada vez mais perseguição. Antes era um pouco mais de censura, mas agora perseguição descarada mesmo.
Então não deixe de se enganar que é melhor ter uma internet, uma rede social com controle do que uma livre, só por causa de um caso, vamos dizer, que trouxe esse filme, né? Esse filme trouxe esse caso, um exemplo. Não, porque esse caso não foi criado, ele não conseguiu orquestrar tudo isso por causa da internet, não. Ele agia sozinho, as pessoas se sentiram influenciadas e foram lá, as pessoas já tinham esse... Mas as pessoas já eram pessoas más, as pessoas já tinham a sementinha má no coração, tanto quanto ele. O que possibilitou ele fazer tudo isso é a vontade maligna dele, o dinheiro dele e tudo mais, né? A internet deu um gás a mais, com certeza. Mas aí você vai censurar uma parte de uma coisa que ajudou ele, sendo que você vai prejudicar todo o resto e vai trazer muito mais mal, porque no primeiro momento você pode dar esse poder de censura a governantes bons, governantes sérios, governantes que buscam realmente uma coisa boa, mas aí quando mudar o governo, a gente sabe que sempre vai e vem, e quando cair na mão das pessoas ruins todo esse poder, o que vai acontecer? Vão censurar todo mundo que falarem mal, vão censurar todos que são oposicionistas ao governo, vão fazer tudo isso que estão fazendo ou não, ou só vão simplesmente olhar e pensar, não vou usar esse poder que tem aqui na legalidade. Então, na hora de pensar sobre isso, não só pensar, observar o que está acontecendo, porque está acontecendo muito na nossa cara, hein? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu agradeço quem ficou até o final. Esse é o meu segundo vídeo no canal, o primeiro analisando assim um filme mais profundamente, com as coisas que vi, com as coisas que penso, a ligação à realidade. Então se inscreva no canal, porque tem vídeo quase todo dia, hein? Comecei agora, mas vai ter vídeo quase todo dia. Já vai sair... Estou acompanhando os lançamentos da Netflix e vou trazer quase todos, hein? Então, valeu!